Olá pessoal, tudo bem? Após a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem mesmo os aliados mais próximos dele apostam que ele conseguirá escapar de uma condenação e até de uma ordem de prisão por parte do STF, que pode vir ainda em 2025 ou no início de 2026. E por causa disso, é natural que se discuta se Jair Bolsonaro vai buscar algum subterfúgio, alguma maneira de escapar de uma eventual ordem de prisão. Se a gente olha frases de Bolsonaro, ações de Bolsonaro ao longo do tempo, a gente vê que em outras ocasiões ele deu alguns sinais do que pode fazer. É bom lembrar que quando era presidente da República, Jair Bolsonaro disse uma frase que inclusive está presente na denúncia de Paulo Gonet, que é a de que não seria preso, né? Ele diz, eu quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, depois de dizer que havia algumas opções para ele sair do governo, vamos dizer assim, né? A partir disso, é bom lembrar que em duas ocasiões em que houve algum rumor sobre uma possível prisão preventiva de Bolsonaro, ele tomou atitudes para, de alguma maneira, se afastar dessa possibilidade. Em 30 de dezembro de 2022, um dia antes de deixar o cargo, ele viajou em um avião da Força Aérea Brasileira, um avião da presidência, para os Estados Unidos e lá ficou até que a poeira baixou, né? Nesse meio tempo, houve os ataques de 8 de janeiro e só um tempão depois, né, alguns meses depois, é que ele volta ao Brasil. A outra situação foi quando, em fevereiro do ano passado, houve a apreensão do passaporte de Bolsonaro. E naqueles dias, quando apreendeu o passaporte, telefone, havia também um rumor de que Bolsonaro poderia ser preso preventivamente. E aí ele fica 2 noites na embaixada da Hungria, né? Deu uma justificativa que não fazia muito sentido, que ele tinha ido lá para conversar coisas sobre o Brasil. Imagina você ficar 2 noites numa embaixada para conversar, sendo que ele nunca tinha feito isso e ninguém tinha feito isso em embaixada nenhuma. Também as falas de Bolsonaro ao longo desse processo todo dão alguns sinais de que ele poderia eventualmente tentar impedir alguma prisão, seja indo para uma embaixada, sendo indo para o exterior, né? Ele cita muitas vezes países em que a oposição de alguma forma é perseguida e as pessoas têm que se exilar em outros países, né? Nessa semana mesmo ele citou os episódios, citou países como a Venezuela, citou a Bolívia, citou Cuba, Nicarágua, para também, né, de alguma forma, dar aí esse recado de que, bom, se ele fugir, se ele for para uma embaixada, não seria porque ele está desviando da lei penal, mas porque ele se considera perseguido. Ele, inclusive, deu uma entrevista ao UOL também, em que ele diz que seria normal uma pessoa que se sente perseguida ir para uma embaixada, né? E ele tem se aproximado de figuras no cenário internacional, né? O presidente Donald Trump, o presidente argentino, Milei, também o presidente da Hungria, e, de certa forma, para quem não tem o passaporte, talvez precisasse mesmo de um auxílio externo para, de alguma forma, tentar sair do país, né? Sei lá, num avião oficial ou indo até uma embaixada. Eu falo um pouco sobre isso na minha coluna no Estadão e convido a você a assinar o Estadão em ofertas.estadão.com.br.